alimentos para que você não tenha artrite, tá? Eu coloquei uma pessoa magra, na verdade, a dieta, né? A dieta na alimentação. Ok? Vamos lá. Quando você tem artrite, a quantidade de inflamação que você experimenta pode ser afetada por muitos fatores, inclusive a dieta que você consome. Alimentos ricos em açúcar, gorduras, sódio ou carboidratos simples podem causar inflamação que pode piorar os sintomas da artrite. Então, o primeiro alimento, vai ter gente subindo 1 metro de altura, quer ver? Que a gente deve evitar em quantidade de consumo, é esse aqui, ó. Carne vermelha. Todo mundo sabe, ou que não sabe, os mais novos aqui no canal, a carne vermelha, se ela não for, vamos dizer assim, obtida, né, pelo produtor de uma forma natural, se ele quer muita produção, ele vai estressar o animal. De que forma? Os animais hoje, quando tem uma produção em grande escala, eles mantêm a alimentação 24 horas por dia, música tocando no ouvido do bicho 24 horas por dia, luz acesa 24 horas por dia, ou seja, isso gera estresse. Nós sabemos que dormir faz bem, se alimentar faz bem, hidratar-se faz bem, mas não dormir faz mal. E esse processo de estresse ao animal faz com que ele consuma mais, engorde mais rápido e gera adrenalina na corrente sanguínea. E a adrenalina vai para quem, imagina? Já está entendendo o que acontece? A adrenalina vem para a gente. E a gente está consumindo essa carne. A gente não sabe de onde essa carne veio. Essa carne veio de um produtor que trabalha com uma alimentação, ou seja, um tratamento natural, ou é uma empresa que tem por objetivo produções em grande cadeia para que a gente consuma. Então, esses processos de ganho de financeiro para essas pessoas é que causam esses problemas na gente também. Isso ninguém fala. Isso não é só na carne vermelha, não, tá? No frango também. O frango também vem cheio de hormônios. Não que seja injetado, não. É o hormônio gerado pelo estresse provocado por o bicho não conseguir dormir. E eles ficam amontoados. Tá? Ele não tem espaço. Isso tudo gera estresse. Tá? E comida. E você vê, quando você está estressado, o que você faz? Você vai assaltar a geladeira. Você vai à geladeira e quer comer mais. E come mais, e come mais. Aí você tem aquele hormônio chamado de grelina, que faz com que você consuma cada vez mais. E consumindo cada vez mais, fora do horário natural, você vai engordar. Tá? Então, o primeiro deles é a carne vermelha. As carnes vermelhas são mais ricas em gordura, particularmente gordura saturada, do que as carnes brancas e a proteína à base de plantas. Estudos associaram a ingestão de carne vermelha ao aumento de níveis de inflamação, o que pode piorar o inchaço nas articulações e os sintomas de artrite. Um estudo descobriu que substituir a carne vermelha por uma porção de frango, peixe, leguminosas ou nozes estava associado a biomarcadores inflamatórios mais baixos. Ou seja, se você somente tirar a carne vermelha e consumir o frango ou peixe, legumes, nozes, você tende a diminuir esse processo de degeneração inflamatória, na verdade, que isso vai evoluir para uma artrose. Uma artrite evolui para uma artrose, tá? Esses problemas articulares, esses problemas inflamatórios nas articulações. Segundo problema que pode causar artrite, né, no consumo. Laticínios com alto teor de gordura. Leite, iogurte, estou falando de iogurte processado, tá? E outros produtos lácteos podem ser ruins para artrite, mas depende da quantidade de gordura e açúcar que um determinado produto contém. Todo mundo compra os alimentos e não olha o que está escrito. Ah, mas
O culpado foi o queijo, o culpado foi o leite que eu comprei. Beleza, mas o leite não tem ali uma informação gritando no seu ouvido dizendo que você não pode consumir. Todo alimento que você compra e você não conhece, leia o que está escrito lá, tanto de gordura, tanto de água, tanto de carboidratos, tanto de açúcares. Está lá escrito. Ah, mas eu não sei. Gente, proporções elevadas. Pegue dois artigos. Pegue um, pegue o outro e leia. Ah, esse aqui tem 150 calorias, esse aqui tem 100. 100 calorias é muito menor do que 150. Então é melhor consumir esse aqui se eu estou querendo, por exemplo, diminuir a inflamação, ou estou querendo diminuir a quantidade de gordura no meu corpo, ou eu quero perder peso. Então leia, pegue duas informações. Não é porque aquela marca é maravilhosa que você vai comprar. Nem sempre a marca maravilhosa é a melhor. Tá? Em geral, evite laticínios integrais e produtos com adição de açúcar quando você tem artrite. Pesquisas mostram uma ligação entre a dieta rica em gordura e reações inflamatórias. Se você suspeitar que é sensível ou intolerante a laticínios, ou seja, tem gente que tem problemas com lactose, né? Elimine os laticínios por um período breve de tempo. Esta etapa pode ajudá-lo a descobrir se você se sente melhor quando os laticínios estão presentes ou ausentes na sua dieta. Observe que alguns produtos lácteos, como iogurte e kefir, têm probióticos ou bactérias benéficas. O kefir é um produto lácteo que é semelhante ao iogurte. A pesquisa sugere que os probióticos e uma mistura saudável de bactérias intestinais venham a diminuir a inflamação e podem ajudar a reduzir os sintomas da artrite. Opte por opções com baixo teor de gordura. Tá? Então pensa nisso. Leia o que está escrito lá nos invólucros. Leia o que está ali presente. Mais um. Ácidos graxos ômega 6. Não é ômega 3. Ômega 3 é benéfico. Ômega 6 nem sempre. Tá? Então, olha só. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, em excesso, podem piorar a inflamação. Existem fontes comuns de gorduras ômega 6 que vão incluir, olha só quem tem ômega 6 se consumido em excesso: soja, milho, girassol, ou óleo de girassol, como a semente também, o óleo de canola, a carne vermelha. Experimente cozinhar com azeite, que é principalmente gordura monoinsaturada. O azeite de tarja vermelha. Quando você pega o azeite, tem o azeite com a tarja verde e tem o azeite com a tarja vermelha. O azeite para tarja verde não é para colocar no fogo, é para colocar em saladas. O azeite de tarja vermelha, esse sim pode ir ao fogo. Tá? Por quê? O grau de acidez contido nesses dois azeites são diferentes. O azeite de tarja verde tem uma acidez de 0,5%. A acidez do azeite de tarja vermelha tem um grau de acidez 1. É o dobro de acidez do azeite virgem de tarja vermelha. Aliás, de verde, desculpe. Então, entendam que tudo tem que ter um caminho adequado. Tudo que você alimenta, que você consome, eu tenho que ter cuidado. Ok? Outro, esse aí que o pessoal sabe e continua usando. Sal. Seu corpo precisa de sódio do sal para muitas funções. Mas consumir demais, o que é comum, pode ser problemático. Pesquisas associaram a ingestão de sal ao maior inflamação e um risco aumentado de desenvolver artrite reumatoide. Quem não conhece o que é a doença artrite reumatoide, a artrite reumática, é uma doença que causa deformações, mãos e pés. Os dedos ficam deformados por um efeito
que não vem aqui abordar profundamente, chamado de pânus. O pânus, que é uma alteração fisiológica contida nas articulações, causada pelo processo inflamatório. E fica totalmente... As mãos e os pés ficam deformadas. Além de problemas, como problemas cardíacos. Tá? E é doença sem cura, é doença autoimune, que por pesquisas hoje mais recentes, mostrando que o consumo excessivo de sal pode causar artrite reumatoide. Olha só, hein, gente. Tente aromatizar sua comida com ervas e especiarias, como pimenta moída, orégano, cominho, alho picado ou em pó, ou cebola, ou mesmo a cebola em pó. Eles vão enriquecer o sabor da sua comida de maneiras que o sal não pode. Ou mesmo, experimente uma mistura de temperos que não tem adição de sal. Muitos supermercados dedicam prateleiras a essas misturas de temperos, então as opções são abundantes. Quer ver outra? Olha só, já falamos bastante disso aqui. Bebidas açucaradas. Estamos falando aqui, ó, suco em caixinha, refrigerantes e outros que nós compramos já pronto. Então, principalmente os refrigerantes. Isso é um veneno. Refrigerante, suco de frutas em caixas, chás doces comprados e outras bebidas adoçadas geralmente contêm uma grande quantidade de açúcar. Tente limitar sua ingestão total de açúcar adicionando colheres de chá por dia. Para efeito de comparação, uma lata de refrigerante tem cerca de 36 gramas de açúcar ou cerca de 9 colheres de chá. Nós estamos falando que você deve consumir a coisa adoçada no máximo por 9 colheres de chá por dia. Uma lata de refrigerante tem a quantidade diária. E às vezes a pessoa toma uma de manhã, ao invés de tomar um café da manhã, toma refrigerante. E come com pão branco. E passa manteiga. Na hora do almoço, outro. Vai lanchar à tarde, mais um. Poxa, eu não sei por que eu estou engordando. Eu não sei por que meu peso está aumentando. Está aí o problema. Açúcar em excesso. Experimente versões sem açúcar de bebidas adoçadas que são favoritas a você. Ou adicione sabores naturais. Limão, por exemplo. Abacaxi, por exemplo. As suas bebidas simples. Porque ele já tem o açúcar natural, que não vai te fazer mal, em pequenas quantidades. Outra, e lá em casa é proibido, isso aqui que eu vou falar agora. Ó. Frituras. As frituras são frequentemente cozidas em óleos ricos em gordura saturada e também possuem ácidos graxos ômega 6. Ambos têm sido associados ao aumento da inflamação e ao aumento dos sintomas de artrite. As frituras geralmente têm outros ingredientes. Por exemplo, os empanados, tem sal, tem açúcar adicionado. Gente, o sal é um conservante, mas não vai conservar a saúde das suas articulações. Boa tarde, Lucilene. Obrigado por estar conosco aqui, tá? Gente, vou repetir a frase aqui que eu falei. Um dos provocadores da artrite e da artrite reumatoide é o sal, é o açúcar. E as pessoas não entendem isso. Tente fazer suas refeições em casa com mais frequência, para que você possa controlar o que vai nelas. Opte por fritar ou assar ao ar, em vez de fritar com gordura. Gente, o aumento de peso corporal hoje no ser humano também vem pelo lado
da facilidade. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Basta pegar um telefone e ligar lá para uma empresa que vende lá a refeição e você não sabe nem como essa refeição foi feita, não sabe como ela foi processada. E basta pegar o telefone. O ato de você fazer o alimento já está te promovendo movimento. O ato de você produzir o seu alimento, você sabe como foi feito. A quantidade de sal que você colocou. Eu digo sempre, quando se faz o alimento, tem a sua mão como efeito protetor. Ao momento que você compra de outro, ali vai também, se você não acredita nisso, a energia do outro. Tem gente que não acredita. Vende uma coisa com raiva para você ver. Alimentos enlatados. Você não precisa se afastar de todos os produtos enlatados. Apenas aqueles ricos em açúcar ou sal. Sabe qual é o problema do enlatado? É que ele vem com composto químico por dentro da lata para evitar que a lata entre em quadro de ferrugem, porque tem óleo ali dentro, tem alguns líquidos que estão presentes dentro daquela lata. E o líquido ajuda na oxidação. E a oxidação gera o quê? Que a lata torne-se oxidada, causando ali uma oxidação naquele material. E a oxidação pode gerar problemas na sua saúde. Tá? Por exemplo, frutas enlatadas em calda geralmente são ricas em açúcar adicionado, o que pode aumentar a inflamação. Procure frutas naturais e sucos 100% sem adição de açúcar. O sal é usado como conservante em muitos produtos enlatados, incluindo os vegetais, carnes, sopas. Procure produtos com baixo teor de sódio, ou mesmo sem adição de sal. Tente manter sua ingestão de sal para 2 gramas por dia. O que são 2 gramas? É uma pitada de sal. Outro. Álcool. Alcoolismo. Bebida alcoólica. Hoje, as pesquisas mostram que se você gosta de consumir álcool, no máximo 2 copos diários. Eu falei semana, agora mudou um pouquinho. 2 copos diários para os homens e 1 copo no máximo para a mulher. O problema é que ninguém vai para isso. O cara pega uma cerveja, às vezes são 3, 4 copos. Aí toma a segunda, toma a terceira, toma a quarta e assim vai. Tem coisas que trazem benefícios para a saúde. O álcool, somente o vinho, né, gente? O vinho, principalmente o vinho, se consumido em cálice. Inclusive, vocês já escutaram aqui sobre a dieta mediterrânea, que é de efeito positivo para a saúde da gente. Tá? 1 cálice por dia. 1 cálice. O que é um cálice? 150 ml. Ponto. O álcool. Alguns tipos de álcool, como o vinho tinto, podem ter propriedades anti-inflamatórias. Aí estou agindo de uma forma positiva, porque contém antioxidantes. Na verdade, beber não mais do que 1 taça de vinho por dia foi mostrado para promover saúde nas articulações. Vinho tinto, 1 cálice por dia. Para outros tipos de artrite, como a gota, que é um tipo de artrite, o álcool pode desencadear um surto. Estudos têm associado todos os tipos de álcool com o risco aumentado de desenvolver gota e surto de gota mais frequentes. Gota é um tipo de artrite chamado de artrite gotosa. Não é gostosa porque dói. Ela incha as articulações e causa processo inflamatório degenerativo. A alimentação e o álcool estão intimamente ligados ao aumento do ácido úrico dentro da circulação. Outro alimento que você deve evitar, caso você esteja nesse processo, são os carboidratos refinados. Quando os grãos são processados em farinha branca ou arroz branco, a maioria das fibras e nutrientes são retirados.
Isso deixa o grão como um carboidrato simples, que é mais propenso a aumentar o açúcar no sangue e aumentar a inflamação. Tente comer carboidratos mais complexos, como arroz integral, a quinoa e os grãos integrais. Gente, quando você compra o arroz branco, o arroz parabolizado, por exemplo, ele já foi processado de alguma forma. Eles retiram a casca. E a casca, o que que é? Fibra. E a fibra faz o quê? Reduz o processo inflamatório. O arroz branco aumenta o processo inflamatório se consumido em excesso. Então, a gente pode dizer que ele pode ser consumido, sim, mas não é todo dia. Mais um alimento. Doces e sobremesas. Por quê? Por causa do açúcar. Os açúcares adicionados não oferecem qualquer valor nutricional. É por isso que eles são frequentemente referidos como calorias vazias, ou seja, não serve para nada. Pior, pode aumentar os quadros inflamatórios de artrite. Limite sua ingestão de açúcar adicionado para aquele de 9 colheres de chá por dia. Fontes alimentares comuns de açúcar adicionado incluem doces, sobremesas, produtos de panificação, aquele creme, sabe? Que bota em cima do pão doce. Sorvetes, lanches processados e condimentos como ketchup e o molho barbecue. Tudo isso faz mal, gente. É tudo alimento processado, cheio de açúcar, cheio de sal. Gente, o ketchup não é tomate. Todo mundo acha que é tomate, né? O ketchup não é tomate. O ketchup, na verdade, é uma mistura de corante com abóbora. E você acha que é tomate, porque é vermelhinho. Não é. Sabe qual é a quantidade de fazer, por exemplo, um ketchup verdadeiro? Você gasta cerca de 30 tomates para fazer um frasco. Enquanto que a abóbora basta uma. É mais caro. Bom, vamos lá, continuando. Leia os rótulos dos alimentos para encontrar a quantidade de gramas de açúcar adicionado e procure ingredientes que termine com -ose, como sacarose e frutose. Tá? Só que a sacarose e a frutose também são açúcares, menos quantidade de gordura, mas devem ser evitados. Use mel, use estévia. Alimentos processados: linguiça, salsicha, presunto, salame, salaminho. Tudo isso é alimento cancerígeno. Não sou eu que estou falando, não, tá? São as pesquisas. Um dos piores desses que eu falei aqui é a salsicha. Linguiça é ruim. Salame, salaminho, presunto é ruim. Blanquê de presunto. Eu vou comer blanquê de presunto porque vai me emagrecer. Ao contrário. A salsicha é do pior para o pior para que você vai comer. É tudo do resto que eles fazem a salsicha. É uma mistura de carne que sobrou com vísceras que sobraram, que são esmagadas e você come. Além da tinta que vem naquele invólucro em volta. É cancerígeno. A Organização Mundial falou isso. Não sou eu, não. Inclusive, leia um pouco mais, gente. Vamos lá. Alimentos altamente processados, como refeições congeladas, produtos de panificação, fast food, né? Aquele restaurante separa o carro, né? Pega lá o seu sanduíche, pega o refrigerante, a batata frita, né? Lanches embalados geralmente têm grãos refinados e açúcares adicionados. Sal e gordura para ajudá-los a durar nas prateleiras das lojas e manter seu sabor. Tudo isso aumenta o quadro inflamatório nas articulações.
Comer uma dieta altamente processada está associado ao aumento da obesidade e resistência à insulina. Resistência à insulina causa o quê? Diabetes tipo 2, o que poderia indiretamente piorar os sintomas da artrite. Tem gente aí subindo 1 metro de altura, no mínimo. Glúten. Não é glúteos. Glúteo é região glútea, bumbum. Glúten. O glúten é uma proteína presente em grãos como trigo, cevada e centeio. Algumas pesquisas descobriram que uma dieta sem glúten pode beneficiar pacientes com artrite reumatoide, reduzindo a inflamação. Estudos também encontraram uma associação entre pessoas que têm doença celíaca e artrite reumatoide. Gente, a doença celíaca é a pessoa que tem totalmente aversão ao glúten. A doença celíaca é detectada logo ao nascer, quando se faz o teste do pezinho, tá? O sangue retirado lá do cantinho do pé, lá do calcanhar do neném, é para ver se essa criança tem a doença celíaca, ou seja, ela é aversa ao glúten e tem um tratamento específico para isso. A doença celíaca é uma doença autoimune em que o glúten desencadeia a inflamação no intestino e em outras partes do corpo. Então, isso é detectado logo ao nascer. Nem todo mundo é sensível ao glúten, no entanto. Você pode tentar evitá-lo para ver se seus sintomas de artrite melhoram. Bom, ô Nelson, você falou tudo que é ruim. Não vai falar o que é bom? Vou, agora. Quais alimentos são bons para comer se você tem artrite? Já com artrite, tá? Ou se você quer prevenir também. Quais os alimentos são bons para comer se você tem artrite? Vamos a eles. Alguns alimentos podem ajudar a reduzir a inflamação e são boas escolhas se você já tem artrite. E eles incluem peixes gordurosos, como salmão e atum, nozes, incluindo amêndoas, amendoim, pistacho, avelã, castanha do Pará, castanha do caju. Lembrando que são 60 gramas diário, ou seja, meia xícara. Bagas, ou seja, bagaços, que tenha casca, mirtilo, framboesas, morangos, uvas, folhas verdes escuras, couve, espinafre, azeite virgem, tarja verde, alho e cebola. Vou repetir os alimentos. Peixes gordurosos, como salmão e atum, nozes, incluindo amêndoas, amendoins, pistacho, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará. As bagas, mirtilos, framboesas, morangos, uvas. Sim, pode sim. Pode sim, Lucilene. Pode sim, tá? Pode sim. Folhas verdes escuras, como couve e espinafre. Azeite virgem, tarja verde, alho e cebola. Ok? Os alimentos podem desempenhar um papel na quantidade de inflamação com que você lida todos os dias. Se você for diagnosticado com artrite, mudanças simples na dieta podem ajudar a controlar seus sintomas. Pesquisas mostram que alimentos ricos em gordura saturada, do tipo ômega 6, que contém açúcar e sal, podem intensificar os sintomas da artrite. Em vez disso, procure uma dieta cheia de vegetais, frutas, ômega 3 e grãos integrais para ajudar a reduzir a inflamação nas articulações.